Tá começando mais um episódio do SMT Cast, que é uma série de videocasts que a gente tá aqui presenteando os nossos seguidores e nos presenteando também, né, Cê? Isso aí, na verdade um presente, né, para os nossos clientes, porque a gente reconhece e admira muito as suas histórias e entende que é muito bacana que vocês conheçam um pouquinho mais o lado B e quem tá por trás das marcas que a gente atende. É o tipo de pergunta que a gente não consegue fazer nas reuniões do dia a dia, porque tem muita pauta, tem muita demanda para entregar, mas a gente também fica curiosa, né? Sem dúvida, e a gente vai começar aqui por um cara que a gente admira bastante. A gente acompanha ele porque ele é muito ativo no LinkedIn. A gente precisa confessar que foi bem difícil para pesquisar um pouco sobre ele. Ele é o nosso querido Wagner Della Flora, especialista em implantação e desenvolvimento de crescimento de negócios, gerente de operações da Guarda Brasil. Ele é um profissional rico em experiências, tem um olhar horizontal para liderança e gestão de pessoas e tem um olhar bastante inovador para o mundo dos negócios. Seja bem-vindo, Wagner. Boa tarde, muito obrigado, Semira, muito obrigado, Vanessa, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Ai, que bom. Obrigada, mas ele não tá sozinho. Ele não tá sozinho. Não sei se as câmeras já mostraram aqui, mas ele tá acompanhado do Bruno. O Bruno Fogaça Lima, ele é gerente de marketing lá na Guarda Brasil. Antes de ingressar na área da comunicação, ele já passou pela área de informática e de engenharia mecânica. E ele tem também essa visão mais sistemática, né, e criativa, que agrega as estratégias, então, de marketing lá na empresa. E é, claro, um ótimo aliado da SMT. Quando a gente propõe ações, ele tem essa visão 360. E muito bem-vindo, Bruno! Muito obrigado, boa tarde. Muito bom ter vocês aqui. Vamos começar, Wagner. A gente trouxe uma lembrancinha, né? Em agradecimento ao convite. Eu não acredito! Em apreciação à oportunidade. Muito obrigada! Parabéns pela iniciativa do SMTcast. Fica a dica, a gente gosta de chocolate, eles acertaram. Delícia, olhem aqui, olha. Fica a dica, né, pros próximos. Muito obrigada, muito obrigada, adoramos. Uma surpresa muito boa. Adoramos. Muito boa mesmo. Desfrutem. Obrigada. Bom, então, para explicar, vai ser um bate-papo bem tranquilo. A ideia é que flua. Se tiver algo que é interessante, que a gente não perguntou, sintam-se à vontade para falar, porque realmente a gente quer que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a Guarda Brasil, nosso cliente, e também um pouco sobre vocês, tá? Isso aí. Legal. Eu queria começar já perguntando um pouquinho das atuações de vocês, né? O Wagner, você comentou, trabalha mais focado na área administrativa, né? A gestão de várias operações, o Bruno mais focado no marketing. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa divisão, né, de trabalhos. Claro, a pergunta é para vocês dois. Vocês decidam aí quem começa a responder, mas a gente quer saber de ambos. Tá. Eu trabalho mais na área de operações, né? O Bruno e eu estamos junto na Guarda Brasil desde o início da empresa, anos. Né? Da 2016 nós iniciamos a primeira unidade aqui de Novo Hamburgo e com o passar do tempo a gente conseguiu evoluir e, né, eu fui cada vez entrando mais para a área administrativa e operacional. Então eu participo das contratações, participo das expansões, né? Faço todas as negociações dos novos prédios, faço a prospecção dos prédios, mas também de toda a parte de operações, né? Quando a gente está trabalhando aí no Customer Experience, né? No Customer Success, na gestão do funcionário, né? Então, a parte operacional passa toda ela por mim, né? Claro que nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós temos uma direção que é americana, então a gente passa por essa validação junto com eles, né? Diretamente, diariamente, mas a minha parte é mais operacional administrativa, né? Claro que tanto eu quanto o Bruno fizemos tudo ainda hoje, né? A empresa ainda é pequena, né? Mas como responsabilidade principal, a operação financeira fica mais a cargo do meu dia a dia. Eu, então, cuido da parte do marketing, da Guarda Brasil, basicamente estratégias, junto com a equipe comercial, gestão comercial da equipe, basicamente isso, né? Acho que é a minha ocupação principal, mas assim como o Wagner falou,
a gente acaba tendo que bater o escanteio, correr para cabecear, uma empresa com uma operação enxuta. Então, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, dentro dos nossos limites e, às vezes, tentando superar eles, é claro. Eu ia dizer, é pequena ali na equipe, mas grande em soluções, em resultados e tudo mais, porque a gente, né, acompanha e sabe como é que é, né? Sem dúvida. E é bem legal, assim, antes de a gente estar aqui no ar, dividindo com vocês, os dois estavam conversando e falando muito, assim, dessa parceria, que eles trabalham de forma muito, assim, em parceria, trocando, aí eles aprenderam um com o outro, e eu achei isso muito legal, por isso que eu resolvi ressaltar, porque isso traz um pouco até desse olhar horizontal que a gente observa mais ativamente no que tu compartilha, Wagner, no LinkedIn, de olhar as pessoas, de ter uma gestão, assim, de troca. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, justamente, assim, como que tu enxerga essa relação, essa visão mais horizontal, assim, entre profissional e empresa. Semira, eu acredito bastante na gestão horizontal das empresas. Eu venho estudando isso e aprendi muito dentro da própria Guarda Brasil a entender as diferenças, né? Desde o início com o Bruno e depois com todos os nossos outros colegas que foram entrando, a gente teve essa diversidade bem grande de pessoas com backgrounds completamente diferentes e entrando e cada um trazendo a sua ideia, o seu pensamento. E a gente, afortunadamente, conseguimos trabalhar numa empresa que está aberta a escutar, né, e fazer fazer certos ajustes em prol do resultado final, né? Então, a Guarda Brasil eu aprendi pessoalmente bastante dentro da Guarda Brasil com as outras pessoas. E eu acredito muito nisso, venho estudando bastante, eu consumo muito material, muito conteúdo né, sobre liderança. A gente acompanha. Sobre recursos humanos, sobre psicologia, né, que falam sobre, as relações de hoje em dia, né? Então, o compartilhamento das decisões, a diversidade das pessoas, a troca e escutar, ter um ambiente onde que seja possível que todo mundo tenha a segurança de dar sua opinião, segurança de poder falar aquilo que bem entende, independentemente de tá bom, tá certo, tá ruim, isso daí é uma outra coisa que a gente discute, a gente conversa, né, e a gente aprofunda, mas eu acho muito importante que exista esse ambiente onde que todo mundo possa falar aquilo que pensa e junto com isso desenvolver, agregar a empresa. Porque isso vai fazer com que aconteçam duas coisas. A pessoa vai se desenvolver, porque ao dar a opinião dela, né, tu vai discutir aquilo com ela e tu vai conseguir ajudar ela a se desenvolver, e a própria empresa também vai reduzir seu risco, né, porque vai ter mais opiniões, vai ter outras visões que é impossível só uma pessoa enxergar tudo. Impossível. É impossível. Então, a própria empresa vai ganhar. Eu acredito muito que aí nos 2030, empresas que quiserem existir precisam estar assim, né? Não pode trabalhar de uma maneira mais vertical, né? Mais alguém manda, os outros obedecem. Isso não vai mais existir num mundo em 2030. Concordo. Não, com certeza. E por isso também que vocês se dão bem, né, nas estratégias, porque ambos têm essa visão mais 360, né? E esse olhar mais humano também, né? A Semira que troca mais ideias com vocês, né? Por conta das reuniões, das pautas e tudo mais, mas a gente compartilha bastante coisa lá. E ela sempre comenta bastante isso também da tua parte, sabe, Bruno? De ser um profissional mais humano, sempre preocupado também com as pessoas. Eu lembro da primeira reunião que a gente participou também, o Wagner bem agregador,
nos convidou pra ir lá, foi lá que a gente também conheceu o Bruno, conheceu outras pessoas do time. Eu acho que isso representa muito, né, de como vocês atuam como gestores das suas áreas, né, e essa característica, né, humana. E falando em característica, a gente sabe que é aquela brincadeira, aí fora da empresa, como é que tu é? Na verdade, a gente é né? Não existe um profissional fora, um dentro, enfim. Mas a gente queria entender também de ti, Bruno, como que as tuas características pessoais agregam nesse dia a dia, como é que tu entende que isso te auxilia também? E também, agregando para dentro um pouquinho mais nesse caldo, como que é essa troca com o Wagner, né? Acho que, bom, primeiro de tudo, falar sobre essa jornada aí. A gente começou, como o Wagner falou, há 6, quase 7 anos atrás, juntos, era só eu e ele. E com certeza aprendi muito, me desenvolvi muito a partir desse perfil do Wagner de gestão. A gente passou muitos anos trabalhando só nós dois juntos, né? E as características complementares um do outro, né? Por mais que eu, né, tivesse uma formação exata ali na época, né, fazia engenharia mecânica, o Wagner com uma formação exata também acabava sendo bastante humano, e a gente foi se trocando e se complementando e trocando muita ideia, sempre muito aberto, a partir da própria Guarda Brasil, da gestão, né, superior, dar esse espaço da gente se expressar e entender esse espaço também de colocar o nosso DNA na empresa, né, começar a trazer o nosso perfil ali para o dia a dia. Aos poucos a gente conseguiu ir traçando, trazendo essas coisas que são importantes para nós e desenvolvendo e construindo isso juntos. Então, acho que primeiro de tudo é assim, em relação à sinergia, né, e em relação ao perfil do Wagner, concordo e assino embaixo, né. Em relação à minha em relação à minha questão mais humana, eu acho que sim. Eu tenho uma questão subjetiva pessoal minha. Eu acredito que as pessoas são quem fazem o ambiente de trabalho. Eu acredito pra caramba nos meus colegas de trabalho. Eu acho que, poxa, qualquer coisa que a gente trace no papel é completamente inútil se chegar lá na ponta e meu colega não estiver legal, se ele não estiver integrado, se ele não estiver disposto a, né, participar junto da iniciativa comigo. E eu só vou conseguir fazendo isso tendo um toque humanizado. E, bom, não preciso nem falar da ponta final lá com o cliente, né, para ter um argumento de convencimento, para estar forte, uma marca forte, para estar em real conexão com o meu cliente. Eu preciso ter um valor humano, eu preciso ter um valor subjetivo, entrega uma coisa diferente, né? O cliente acaba percebendo se daqui a pouco ele é atendido de uma maneira, mas no meio do processo alguém atende de uma maneira diferente que não está conectado com o propósito, né? Com certeza. Então, acho que essa questão humana ela é essencial para as marcas, para as organizações e para o planeta Terra, né? Para o mundo inteiro. A gente precisa dessa humanização das coisas, a gente precisa sair um pouco dessa robotização. Dessa era das máquinas que vem tomando a gente, automação e atropelando e tudo muito rápido. Então, acho que o fator humano ele sempre é uma coisa minha que eu acredito como valor e tá aí se provando uma questão real, né? No dia a dia de todos aí. E o que assim, da onde que vocês buscam essa inspiração? De que fontes vocês se alimentam, assim, para realmente conduzir nos negócios ou a forma como vocês atuam, agem com as pessoas? Tem uma pessoa ou algo que inspira vocês, assim, a ter essa conduta, que é uma conduta, então, mais humana, esse olhar mais empático, assim? Tem alguma fonte de inspiração? Tenso, né? Bem específica, né? A pergunta, eu não sei dizer se eu tenho, assim, uma fonte de inspiração, mas eu, assim, me conhecendo, né? Sabendo o que me faz levantar da cama para fazer o que eu faço todos os dias por né, tanto tempo e sem desistir, tantos problemas, né, que já aconteceram. Que todos temos, muitos, né? Eu sou uma pessoa muito, muito movida por desafios, né? Eu tenho... não sei se vocês têm isso também, mas eu já encontrei outras pessoas como eu na minha vida. Quando tu tem um problema e tu vai lá e tu resolve aquele problema e depois tu vira, é quase como uma formalidade, tu vira para trás e tu olha... E daí tu vê, eu fiz parte da solução desse problema. Essa satisfação que eu tenho quando eu vejo isso, quando eu vejo que eu fiz parte de alguma coisa, acontecer alguma coisa boa,
eu sinto muita alegria, eu sinto muito apego por aquilo ali. Essa é a tua fonte de inspiração, é aí que tu te alimenta. E é muito bom, sabe? É uma energia que te dá cada vez mais vontade. Quando eu olho para o Bruno e vários outros colegas e eu vejo o desenvolvimento individual de cada um deles, né? E saber que eu consegui ajudar de alguma maneira, pequena que seja, mas eu consegui ajudar de uma maneira. As pessoas, o próprio desenvolvimento da empresa, né? Quando a gente se encontrou pela primeira vez, era um prédio com 4 paredes e um telhado. Vazio, completamente, né? Não tinha nada. E daí a gente construiu aquele self-storage, conquistou o primeiro cliente, né? Começou a fazer prospecção, foi na rua entregar panfleto, foi nas lojas, né? Então a gente essa trajetória, assim. E daí tu vê hoje a Guarda Brasil do tamanho que ela tem. Esse tipo de coisa é o que não tem preço, sabe? Não, eu tava até procurando uma frase, porque esses dias eu li um livro e falava um pouquinho sobre isso. Eu vou ver se eu encontro aqui também no decorrer da conversa, porque ela fala sobre isso. Trabalhar não é só pelo dinheiro, é por tu se sentir parte, né, de uma comunidade, tu saber que tu tá beneficiando alguém, né? Pertencente. É maravilhoso, né? E tu, Bruno, conseguiu, pensar numa fonte que te alimenta, que te abastece? Não precisa ser algo, bem como o Wagner trouxe. Ele fez essa questão de ele olhar para trás, ver a trajetória, e isso é algo que impulsiona ele, né? Eu acho que na Guarda Brasil, acho que esse é o principal questão. Já tô há tanto tempo, né? Sou jovem aí, passei a maior parte da minha vida em lugar onde eu fiquei mais tempo, né? São 6, 7 anos, então é uma jornada extensa mesmo. Sem dúvida. Praticamente toda a minha jornada profissional tá ali dentro. Quando eu comecei, era assistente administrativo, né? Sim, então tem toda uma trajetória. Acho que o apego, o apreço, a paixão que a gente acaba desenvolvendo pelo espaço que a gente construiu realmente faz bastante sentido, de que, às vezes, quando tá estressado ali, que dá vontade de jogar tudo pro alto, tu pensa, não posso, né? Eu sou filho dessa coisa. Às vezes dá, né? Sim, que é normal, né? Somos humanos. Somos humanos. Mas a gente tem, eu acho que tem, especificamente na Guarda Brasil, ter esse senso de pertencimento a isso é o principal motivador. E ver, como o Wagner falou, ver isso sair do zero e chegar no espaço no patamar que a gente está hoje é bem gratificante. Não, isso é muito bom. E a gente sabe que todas as experiências, tu falou agora sobre, né, essa ser, então, a tua mais longa experiência, né, de trabalho, mas a gente sabe que tudo que a gente faz, mesmo que não seja relacionado ao trabalho, sei lá, um voluntariado, ou mesmo a tua área de atuação, tu estudou em algo que é diferente do que tu pratica hoje. Mas que agrega. Né? Mas agrega. Então, como é que, inclusive, o que tu estudou, que são áreas completamente diferentes, como tu mesmo brincou, né? Exatas e humanas não se casam, na maioria das vezes a gente tem esse entendimento, mas não, né? Porque por trás das exatas tem ali o humano, né? Mas como que isso também tu entende que o que tu estudou, outras experiências que tu tenha vivido, também te favorecem? Vamos lá, eu acho que é uma pergunta complementar, inclusive, porque a Guarda Brasil fez parte dessa transição que aconteceu, né? Quando era um jovem rapaz, aí passei por alguns cursos, né? Passei por algumas áreas de formação, já estudei jornalismo, depois eu fui para engenharia mecânica, fiquei até o 7º semestre. Às vésperas de formatura eu troquei de curso e hoje eu faço estudo design. Então, essa transição entre exatas e humanas, ela sempre foi muito flutuante. Mas várias experiências também, né? Tive umas coisas bem bacanas aí durante essas épocas de exatas. E quando eu comecei na Guarda Brasil, eu tinha voltado de um intercâmbio que eu fiz pelo Ciências Sem Fronteiras na época. Show! E aí tava nessa, procurando um emprego pra conseguir o meu sustento do dia a dia, tomar minha cervejinha no final de semana. Aí eu conheci o Wagner, por acaso, né, nesse processo. E aí, então, a gente começou fazendo a Guarda Brasil crescer, né, trabalhando nesse processo de invenção, de divulgação do self-storage no Brasil, que era um grande desafio para nós, né, na época, ainda continua sendo, mas na época era ainda mais. Então, eu comecei a ter alguma experiência, já tinha algum conhecimento de design gráfico, por conta própria, interesse particular. Acabei aplicando isso aos poucos na Guarda Brasil. Isso foi sendo sedutor, isso foi me alimentando, foi sendo mais legal. E a Guarda Brasil, o Wagner, o Judson, que é o nosso outro diretor, foram dando espaço para que eu pudesse exercer isso. E isso foi acontecendo e, naturalmente, chegou num ponto onde eu estava
já trabalhando com vendas, marketing, com gestão comercial de mim mesmo, na época era só eu, né, de uma única unidade. Mas isso foi acabando sendo muito sedutor, e onde eu decidi, então, que as exatas não eram mais para mim, não fazia mais parte, né, desse contexto. Decidi, então, ir para o design, que contemplava um pouquinho ainda essa parte exata, que eu não conseguia abrir mão. Mas acabei aceitando de que tem uma outra parte ali que é mais atrativa para mim. Isso é muito bom, né? E a Guarda Brasil fez parte disso, né, de forma bem prática e direta. Foi onde eu tive espaço para me desenvolver nesse sentido, e me desenvolvi muito, aprendi muito ao longo desses anos, né? Então, além de completar lá a pergunta sobre o que nos motiva diariamente, né? Tem esse apego ali em torno dessa jornada. E então essa é a minha jornada. Já fiz de tudo um pouco, mas hoje eu acho que me encontrei aqui pelo design, pela parte comercial, mas isso que é bom, né? Que tu tenha encontrado também o que te faz feliz e tudo mais, mesmo tendo vivido outras experiências, né? O Wagner também, não sei se tu trabalhou já em alguma área diferente, o completo oposto do que tu faz hoje, como que essas experiências também te agregaram? Eu acho que quando a gente tem 17 anos e a gente tem que decidir o que a gente vai fazer pelo resto da vida, é uma injustiça muito grande que nós temos que viver e passar, né? Eu estudei ciências contábeis, né? Depois acabei fazendo controladoria em finanças, então exatos, números, né? E agora eu estou finalizando um MBA em desenvolvimento humano para gestores. Que legal. Né, completamente do outro lado. E eu me vejo também mudando de área durante a minha carreira. Né? Eu estou montando a minha carreira e eu tô saindo da contabilidade e saindo do número exato para ir um pouco mais para uma gestão de operação em si, que é o que eu faço dentro da Guarda Brasil, né? Eu cuido de toda... não cuido de toda a operação, mas eu participo de toda a operação, ajudo a estruturar toda a operação. Então, eu acho que isso é natural. Eu acho que talvez menos de 1% das pessoas... É um chute, né? Não tem estatística, não tenho. Mas muito pouca gente vai conseguir, aos 17 anos... saber o que quer fazer o resto da vida. Eu também. Eu comecei fazendo química. Olha aí, ó. Veja bem, né? É que, na verdade, a gente não precisa saber nem o que a gente quer com 30, com 40 anos. Na Exato. verdade, a gente pode se desenvolver e conhecer a gente vai se redescobrindo a cada fase. Eu acho que isso é muito interessante. Eu tava agora pensando aqui nessa jornada e tava fazendo uma retrospectiva mental aqui. Escutando a resposta do Wagner. Eu já conhecia essa história, né? Eu conhecia já conhecia a minha, já tinha falado pro Wagner também, mas retomando isso de quanto a gente mudou ao longo dessa jornada, né? O quanto a gente evoluiu. Agora aqui pensando entre nós dois, assim, que a gente se conhece há bastante tempo, a gente passou por uma jornada bem, bem grande, né? De redescobrimento, e tava ali os dois juntos e somos pessoas diferentes hoje, melhores, eu espero, né? Isso é muito legal, porque assim, na verdade, o mercado, ele tá exigindo também isso de nós, esse processo de adaptação, de resposta, como a gente responde a um cenário diferente, como a gente vai evoluindo. Vai evoluindo. Isso vai impondo desafios. Vocês acham que talvez essas mudanças, essas evoluções que cada um de vocês teve, também por causa de uma necessidade do mercado, ou foi algo muito mais assim de vocês, ou vocês acham que o mercado também exigiu? Queria que vocês me falassem um pouco sobre isso, assim. O mercado hoje exige muita capacidade de adaptação, né? É uma premissa, né? Isso. É necessário que todo mundo tenha essa capacidade de multitasking, de conseguir trabalhar com vários projetos diferentes e pensar em inúmeros, né? Inúmeros trabalhos. Mas eu não acho que isso é só do mercado. Eu acho que isso é uma vontade minha. Eu fui me descobrindo no quem eu era, quem eu sou. Ainda tenho coisas a descobrir de mim mesmo, nós, né? Eu acho que talvez você vai concordar. Eu acho que isso faz parte da vida, né? Eu acho que a gente... Poxa, ainda mais no mundo hipertecnológico, hiperconectado, em desenvolvimento constante e veloz que a gente vive. Isso é inerente, né? De que não só do meio que a gente vive, mas
de que a vida é uma eterna evolução, uma constante mudança. Mas... E eu acho que inclusive, uma das partes bonitas é isso, né? Então, o mercado, a gente estava falando agora mesmo, né? O mercado, ele não regula nada, são as pessoas que regulamentam o que vai acontecer lá. O mercado, ele só é um resultado do que as pessoas, do movimento delas, Exatamente. né? E isso é legal, assim, esse movimento que vocês fizeram e que eu observo muitas pessoas de autoconhecimento, né? Se observar um pouco, né? Observar que, poxa, o cara lá das exatas tinha um lado humano ali incrível, um potencial incrível pro lado humano, e se ele nunca tivesse prestado atenção em si, nunca ia ter percebido isso. Ou então, dito sim para uma outra área. Isso, então eu acho legal, assim, quando a gente desenvolve o autoconhecimento. Eu acho que também nós, pessoas, estamos aí para isso, para nos conhecermos e darmos o nosso melhor É uma jornada difícil, hein? Se autoconhecer e se respeitar. Às vezes tu sabe que tu quer, mas por algum motivo tu não consegue respeitar isso, então é muito difícil. É uma jornada gostaria longa. de adicionar que eu jamais teria conseguido me identificar sem o Bruno e outras pessoas ao redor de mim. Sim, que bacana. Porque eu acho que isso, para mim, pelo menos, foi muito forte nessa jornada de ter pessoas que me comunicaram coisas sobre mim que eu não enxergava sobre mim, porque é muito difícil a gente se enxergar, enxergar o próprio problema. Aceitar, né? E várias vezes, quando as pessoas nos oferecem, né, tu precisa dar uma melhoradinha nisso daqui, é uma crítica, daí já é ruim. Não quer nem ouvir, né? Então, é muito difícil a gente aceitar isso daí, né? E entender que aquilo ali também pode ser verdade, assim como pode não ser, né? Feedback que a gente tem que aprender depois, a escutar. Né? Mas eu aprendi muito, muito com meus colegas. Não só meus colegas profissionais, mas também na vida pessoal, né? Minha esposa também, ela é uma grande incentivadora da minha mudança. Que bacana. Mas ela é uma pessoa muito inteligente e me ajuda bastante a enxergar. Mas meus colegas... o Bruno tá aqui há quase 7 anos junto já, também me ajudando nesse processo. Mas isso que é legal, são personalidades diferentes, né? E a gente acaba aprendendo bastante. A gente também é muito diferente a ser e a gente se complementa, né? Sempre há uma crítica construtiva, sempre é pro bem, né? Do coletivo. Mas é isso, a gente precisa estar aberto para receber isso, né? Mas vamos mudar aqui agora um pouquinho de assunto, falar de mercado. Vocês estão falando aí alguns termos em inglês e self-storage e tudo mais, a gente quer saber um pouquinho mais também sobre isso, né? É um mercado que é dos Estados Unidos, né? Originou lá, então a Guarda Brasil trouxe isso também, né? Essa expertise, e a gente queria saber um pouquinho do que se trata, né? Que vocês compartilhassem. Bom, vamos lá, o self-storage, o ramo que a gente trabalha, né? A tradução literal de self-storage é autoarmazenamento. Isso começou nos Estados Unidos, nos anos 60, como uma solução permanente para as pessoas guardarem pertences. Então, uma solução que nasceu lá nos Estados Unidos, nos anos 60, e chegou aqui no Brasil através da Guarda Brasil em 2016. 16 abrimos aqui em Novo Hamburgo a nossa primeira unidade, e com todo esse expertise, que já tinha mais de 60 anos, né? 60, 50 anos de história lá nos Estados Unidos. A gente chega aqui, então, com essa jornada, tentando trazer essa solução para o mercado brasileiro, né? Para soluções de espaço, para necessidades de armazenamento pessoal e empresarial. E aí, como que né? Trazer essa expertise americana para a cultura, para o cenário nacional, cenário brasileiro. Como que foi as dificuldades que vocês encontraram? Como que foi isso? É desafiador, né? A diferença de público é muito diferente. A gente analisando hoje, né, 2022, com o público americano do público brasileiro. Mas eu acho que mais diferente ainda era lá em 2016, porque no Brasil o self-storage já existe aí mais ou menos 20 anos, né? Já existem empresas que se chamam guarda-móveis, outras se chamam outras coisas, guarda-volumes, e então já existia o serviço, o produto, né? Como produto ofertado. Mas não existia assim um negócio chamado self-storage.
A partir aí de 2015, 2016, um pouquinho antes, já começaram grandes players em São Paulo a trazer bastante investimento e começou a existir efetivamente um mercado de self-storage, um negócio self-storage, alguma coisa mais palpável onde as empresas iriam caminhando no mesmo caminho, no mesmo mesma direção para poder para ter uma similaridade. Uhum. E ali em 2016, quando a gente abre Novo Hamburgo, não tinha nenhuma outra empresa, né, de self-storage aqui. E o nosso negócio era ofertar alguma coisa que já existia fora, né? Mas não existia aqui para pessoas daqui que não sabiam o que era. A demanda era muito... Não é que a demanda é baixa, a demanda sempre existiu e ela sempre esteve. As pessoas não sabiam As pessoas guardavam coisas nas casas dos tios, guardavam... Tinha que ter estoque da empresa, tinha que alugar um pavilhão, pagar IPTU, fazer toda uma burocracia. A demanda sempre existiu, mas a solução as pessoas não buscavam por esse produto porque não existia, né? Então, a gente teve que entender esse caminho, né? Acho que... E fazer até o aculturamento das pessoas. Exato. Isso. Acho que existe uma diferença também, por mais que os nossos investidores lá, os donos da Guarda Brasil tenham uma experiência internacional nos Estados Unidos, a demanda nacional, né, aqui da região, ela é diferente, né? Ela tem um perfil um pouco diferente da demanda norte-americana. Nos Estados Unidos existem mais franquias de self-storage do que McDonald's. É um número muito grande. Existem muitos. É um cenário de alta concorrência e com um perfil bastante residencial, né? As pessoas guardarem coisas, porque é um mercado de consumo hiper acelerado, todo mundo guarda. Então, tem essa característica. No Brasil, a gente teve que descobrir qual era o perfil, o que estava acontecendo, né? Como é que as pessoas iam comprar esse produto, para que finalidade elas utilizavam. Tudo aqui, né? Ainda mais num mercado, como o Wagner falou, em São Paulo, tem uma característica um pouco diferente de ser uma hipercapital, né? Uma das maiores cidades da América Latina, então tem Isso que eu ia perguntar também, se existe uma característica diferente de outros estados, porque a gente sabe que a nossa região sul aqui, ela é muito peculiar, né? Nos negócios. E aí, como que também essa diferença do resto do Brasil para nossa região, para um novo negócio, um novo mercado, se vocês sentiram essa diferença? A gente não tem experiência fora da região sul, né? Para saber exatamente a diferença. Mas o comportamento do público aqui no Rio Grande do Sul, né? Especificamente quando a gente abriu em Novo Hamburgo, falando dessa dificuldade, né? Ele foi um tanto restrito, as pessoas não entendiam como é que funcionava. A gente não entendia o valor da marca, não entendia o valor do propósito. A gente teve que costurar isso. E, bom, não precisamos dizer que hoje estamos lotados em Novo Hamburgo, temos mais 4 unidades que abriram. Então, existe demanda, as pessoas gostam, usam do serviço. Mas esse foi uma questão difícil ali no nosso começo, até a gente costurar e entender como comunicar para o público o nosso valor aqui. Mas é uma característica desses negócios mais inovadores, como, por exemplo, usar um aplicativo, né, para chamar transporte. Quem que imaginaria há tanto tempo atrás que a gente seria meio que refém disso agora, porque só existiam táxis e tudo mais. Então, quantos serviços a gente não sabia que tinha demanda e que agora a gente não consegue mais viver sem, né? Então, isso também é uma adaptação que a gente vai se moldando ao mercado e vai ficando refém também, né? O self-storage é uma solução muito interessante para muitas necessidades, né? A pulverização de clientes é uma das maiores atratividades para o investidor de self-storage, né? Que quer montar um self-storage justamente porque consegue atender a trazer clientes de vários caminhos. Ele não é um negócio de consumo, né? A necessidade não é de consumo, ela gera pela própria necessidade, enquanto a pessoa precisa, ela usa, se ela não precisa, ela não usa, né? Então faz parte da característica do negócio, mas ela ainda tem, na minha visão, bastante para crescer, né? Bastante para desenvolver. Eu acho que o mercado de self-storage no Brasil, assim como qualquer mercado, o Brasil, eu vejo o Brasil muito
muito criativo na questão da importação de produtos diferentes, né? Sempre o Brasil tem uma coisinha diferente a mais, uma coisinha, né? Que o público brasileiro quer. Então, eu vejo que o mercado de self-storage no Brasil vai evoluir de uma maneira diferente do mercado de self-storage dos Estados Unidos. Né? Talvez vai ser tão grande quanto um dia, pode ser que sim, mas ele não vai ter as mesmas características. Né? Não vai ser pegar um self-storage dos Estados Unidos e trazer para cá, ou vice-versa. Eles não vão funcionar. O nosso cliente precisa ser escutado com a necessidade dele e o produto tem que ser moldado às necessidades dele. Isso é muito claro para mim e é nisso que a gente trabalha. Que legal que vocês têm essa leitura, assim, porque aí, enfim, aí fica, acho que mais assertivo, assim, encontrar essas diferenças e estar atento ao mercado brasileiro, né? Sim, ao que o mercado pede também, né? Porque essa adaptação é necessária também, né? E como mesmo vocês falaram, né, começou em Novo Hamburgo e foi expandindo, hoje temos, então, são 5 unidades, né? E existe, assim, projetos, assim, de expansão, quais são os próximos projetos da Guarda, né? Isso a gente quer saber, a gente fica curioso, porque a gente vê que existe essa evolução, então a gente queria ouvir um pouco de vocês, né? Também, né? Nós temos sim, a Guarda Brasil tem planos de expansão, de abertura de novas unidades, né? Dentro da região sul, então a gente tem planos de ampliar o número de pontos para atender o público. Mas muito além disso, a gente está entendendo também, né, e daí eu tenho o link ao que eu acabei de falar, de que a gente precisa escutar o nosso cliente. A Guarda Brasil está entendendo que o ramo imobiliário, que é o que a gente está hoje, né, de aluguel de um espaço físico, ele vai casar muito com um serviço de agregação de valor que nós estamos lançando agora, esse mês já, né? Isso, agora esse mês notícia ficou pronto, quentinha, saindo do forno. Já estamos lutando aí já no desenvolvimento de uma plataforma de serviços agregados aí para complementar as necessidades de armazenamento dos nossos clientes. Então, acho que é um caminho de crescimento que surge com certeza a partir da necessidade dos nossos clientes, do perfil brasileiro, como o Wagner falou. A gente começou a perceber que as empresas que trabalham na Guarda Brasil, que têm pequenos negócios, têm necessidades de mercado bem pontuais. Então a gente está lançando agora, neste mês, ficou finalmente pronto, a gente vai começar a trabalhar com isso agora, de oferecer serviços de apoio logístico para a logística de last mile, né, que a gente fala a ponta final lá de comunicação do cliente, para pequenas empresas que precisem fazer entregas, receber produtos, ou seja, de um suporte de serviço para complementar a operação, operacional mesmo, para complementar a parte operacional do seu pequeno negócio, né? Isso tendo em vista o crescimento muito grande do e-commerce no Brasil, a gente acha que isso temos certeza, a partir da demanda dos nossos clientes, de que isso é uma solução importante para os nossos clientes continuarem crescendo. Então, acho que esse como o Wagner falou, uma complementação, um novo projeto que está se desenvolvendo aí, uma evolução do self-storage tradicional, não é mais só locação de espaços, né? A gente quer também oferecer alguns serviços agregados nessa plataforma. Maravilha, é bom saber dessa novidade. E é legal, porque mostra de novo essa essência de vocês, de estar atento ao mercado, atento ao cliente, estar sempre em movimento em busca de uma melhor solução. Isso. Bem bacana. Isso aí. Bom, olha... Rendeu o papo aqui, Nossa, né? rendeu muito. Eu acabei com as minhas perguntas. Tu acabou também? Eu acabei com as minhas perguntas. Eu acho que deu pra conhecer ainda mais sobre cada um dos nossos convidados. Não, eu acho que tem que conhecer mais, não. Tem que conhecer um pouco mais. Tem que conhecer um pouco mais. Bom, então, eu acho que vamos pro nosso quadro. Vitor, bota ali a vinheta. Momento Bumerangue. Estamos, então, com o nosso Momento Bumerangue, que nada mais perguntas dinâmicas, vai e volta, papum. Agora é sem falar de negócios, agora é sobre vocês de verdade. Agora a gente vai revelar o que eles estavam preservando, que não, de forma alguma, estavam se expondo, e a gente agora extraiu, botou eles aqui no compromisso.
Isso. E pra começar, a pergunta sempre que eu vou fazer, eu vou querer a resposta dos dois, tá? Então não tem como um escapar. Tá. Fecha a porta ali. Fecha a porta. Se pudesse, então, trabalhar em outra área, qual seria, Wagner? Eu sempre achei bem interessante o ramo de alimentos. Tanto indústria como a parte de serviço ou agro, é uma área que eu sempre achei interessante. Nunca tive a oportunidade de trabalhar, né? Sempre quis, mas ainda não surgiu a oportunidade. Legal. Legal. E tu, Bruno? Eu sou um grande apreciador de processos manuais. Seria cozinheiro, marceneiro, artesão, que costureiro. legal. Tu aprecia esse trabalho Aprecia manuais? ou Demais. já faz alguma coisa? Já fiz. Já tenho uns projetos paralelos aí, a nível de satisfação pessoal, faço algumas coisas. Aí. Já fiz crochê, já fiz costura à mão, gosto muito de cozinhar também. Ai, que show, que legal. Se eu pudesse ganhar dinheiro com isso, seria muito bom. Mas ele, enquanto não ganha dinheiro, consegue como fazendo hobby. mais uma vibe low profile, como tu falou mesmo antes. Eu gostei desse termo também. Mas vamos lá, outra pergunta. Qual a situação mais inusitada que tu já viveu profissionalmente? Nada- Ou, não tem Por favor. profissionalmente. E não a gente quer precisa rir aqui. ser, não precisa ser nada que te comprometa, assim, né? Mas uma coisa que foi engraçada, que foi realmente Engraçado não é, mas inusitada. vocês provavelmente vão rir. Medo. Teve uma promoção numa outra empresa que eu trabalhei, que eu recebi, e eu fui promovido, né, e chamaram toda a equipe na sala para anunciar, e anunciaram a minha promoção, né, tudo bem, o Wagner vai ocupar esse cargo agora. Finalizou a reunião, todo mundo sai da sala e uma outra pessoa que estaria estando sob a minha gestão naquele momento, para na sala, me chama para falar comigo, me pede um aumento. Nossa, que horror, já na hora, assim. Na hora, assim, 1 minuto, Dinâmico. nada, do Nossa, nada. essa pessoa não quer perder tempo nunca. E eu fiquei assim, né, tipo... Oi? Tá bom. Então, mas Deixa foi depois. muito assim, Muito engraçado. nunca que eu ia esperar alguma situação Isso dessas, é né? inusitado de verdade. Mas Imagina. aconteceu. Engraçado também. Engraçado. E tu, Bruno? Eu vou falar de uma situação da Guarda Brasil. Olha. Quando eu comecei a trabalhar na Guarda Brasil, quando eu fiz entrevista numa agência de RH na época, né? Me ligaram lá, o Judson, o americano, falando inglês, né? Foi aceito, vem trabalhar na Guarda Brasil, né, aquela coisa. Vai em tal lugar, tal hora, tu vai lá falar com tu vai lá falar com o Wagner. Aí eu cheguei no nosso prédio que fica aqui na RS, né? Pra quem não conhece, fica ali na RS 239, 1420. Cheguei ali, um pavilhão vazio, não tinha nada dentro, não tinha construído. Ficou até com um pouco medo. Tava o Wagner, tava pré-obra ainda, não tinha nada construído, tava o Wagner trabalhando ali já com um computador, numa mesinha, numa cadeira de praia ali, já começando. E eu pensei, caraca, onde é que eu fui me meter? Uma empresa E tô aqui fantasma. 6 anos depois. Isso não tava combinado falar isso aí. Mas é realmente uma coisa inusitada. Que legal. Não por descrédito, mas na época realmente não tinha estrutura. Sim, tava no princípio de tudo, né? Ah, e que hoje show. deu tudo certo, né? Quem diria? Naquela época eu não achei. Tinha que ter até uma foto, É. tinha que ter até uma foto desse Onde momento. tudo começou e como tá hoje, É. né? Ainda bem que as câmeras não estavam instaladas. Naquela época. Que legal. Ai, mas legal, gostei de saber. Agora tu ou sou eu? Um momento difícil da vida, assim, que vocês conseguiram se superar, assim, da vida pessoal, enfim. Bom, pensando aqui, a gente estava falando mais cedo, né? Acho que eu nunca tive grandes dificuldades, né? Tenho privilégios aí, né? Mas essa transição de carreira, de área de estudo, de saber o que eu quero fazer e o que isso vai gerar, foi um momento de bastante conflito ali. Exigiu bastante reflexão, tem bastante coisa por trás ali que são subjetivas. Então, me dar conta disso, né? Pensar isso foi um momento bacana da vida. E se eu tivesse continuado engenheiro mecânico, se eu tivesse me formado, não seria quem eu sou hoje, não sei se estaria feliz, né? Então... Não estaria aqui, talvez. não estaria aqui esse participando momento desse maravilhoso. momento maravilhoso, então não teria valido a pena.
Acho que foi um momento, assim, mais introspectivo. Eu era bastante jovem, não tinha muita clareza de muita coisa. Então, foi um momento de dificuldade aí superada. Que legal, que bacana. Eu acho que, né, concordo com o Bruno, eu também não posso reclamar aí da minha vida. Tive acesso a muita coisa que a maioria não tem, né? Apesar de não ter vindo dessa família abastada, mas, assim, vai reclamar do quê, né? Mas, assim, a gente teve um momento bem complicado para mim. Era 2009, eu estava morando aqui em Novo Hamburgo e eu tinha me formado em 2007 em Ciências Contábeis, daí eu vim para cá em 2008, né? Tinha um dinheiro ali e vim para cá para tentar a vida, porque eu nunca quis morar onde eu nasci, né? Gosto da cidade, gosto da região, né? Tenho muito orgulho, né, das minhas tradições e origens, né? Sou gaúcho de fato. Qual a da cidade? São Luís Gonzaga. Fronteira. Isso aí. E daí... Mas daí eu vim pra cá porque meu sonho era sair de lá, sair daqui, morar no exterior, né? Esse sempre foi meu sonho. Eu nem sei quantos anos eu tinha, eu já falava de morar fora, né? Minha mãe nunca acreditou. Mas eu sempre quis isso, era uma coisa que eu sempre tive vontade. E em 2009, aquele dinheiro que eu tinha acabado. Eu tava, assim, a um ponto de voltar para São Luís Gonzaga. E para mim aquilo ali ia ser uma coisa muito triste, né? Uma decepção muito grande. E, afortunadamente, né? Eu tive a sorte de ter duas pessoas que me ajudaram muito, né? Naquele momento, quando eu fui informar as pessoas que eu estaria voltando, eles me disseram, não, tu não vai voltar. Tu vai ficar aqui, tu vai vir morar comigo e tu não vai voltar. Tu vai ficar aqui e tu vai continuar teu sonho. E foi assim, foi uma virada de chave, porque deu 8 meses depois, eu já estava morando na Irlanda. Que legal. Então, assim, para mim foi difícil e eu estava de mão amarrada, eu já estava entregando os pontos. E essas pessoas que me ajudaram, eu vou ser grato a eles a vida toda. Sim. Devo tudo a essas pessoas mesmo. Ai, que bacana. E quem são essas pessoas? Pode revelar? Sim, claro. Meu padrinho, Edson, e minha madrinha, Otília. Eles não são... não tem laço de sangue, né? Eles apareceram na vida dos meus pais, né, por trabalho também, e acabou que meus pais são padrinhos de uma filha deles. Tem uma relação. E eu ganhei essa sorte de ter eles como padrinho, e foram, sim, pais de verdade para mim. Me deram o que talvez meu pai não tivesse condição de me dar naquela época, né? Provavelmente não teria. Que bom. Mas que bom, nada acontece por acaso também, né? Não. Muito legal. A gente quer saber também sobre um livro. Tem algum livro, ou mais de um, enfim, alguma coisa que você tá lendo agora, ou algum que já te marcou? Pode ser livro de receita, porque olha, cozinheiro assim de mão cheia, Deus o livre. Pode ser livro de receita. Acho que não. Acho que pensando aqui agora no nosso papo e um pouco do que a gente conversou, um livro que me marcou bastante há um tempo atrás. Eu tava refletindo, né? Eu sou bastante problematizador, questionador nato. Então eu gosto muito... Às vezes é um problema, mas às vezes ajuda. Também então é uma coisa que eu sempre, durante uma época ali no trabalho, eu tava pensando, porra, por que é trabalho, né? Como é que é isso aí, né? O que eu tô fazendo? Por que eu venho todo dia aqui? Então eu li um livro do Cortella que se chama Por que Fazemos o que Fazemos? E naquela época... deu uma boa aliviada em diversas questões, então acho que é uma leitura que eu recomendo para pessoas aí que queiram, se tem algum dilema. É legal ler esses filósofos. Cortella tem muito conteúdo bom, né? Tem um que é do Pondé, que eu quero ler, que eu tava numa tabacaria e aí fala que essa tal infelicidade... que eu tô, assim, muito ansiosa pra ler, porque eles trazem questões, assim, eu acho que nos acalmam, né? Exato. Então, aterrizam essa questão, essa coisa que te consome ali, que tu não sabia o que é. Aí o cara diz, um monte de gente sente isso e é por causa disso. Isso vai acalmando, né? É bem isso mesmo, achei bem legal. Principalmente nesse conceito trabalho, nesse mundo de negócios, é uma questão que me ajudou bastante em alguns momentos ali. Gostei da dica.
Eu não sou um leitor fervoroso, né? Infelizmente gostaria de ler mais, mas acabo não lendo o quanto eu gostaria. Mas tem um livro que eu li e que eu sempre quando me perguntam é o mesmo que eu indico. E é um clássico, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro assim que fala sobre humanos e todos somos humanos, independentemente se estudamos as exatas, né? Então, eu acho que é importante para todas as pessoas entender a mecânica dos relacionamentos. Legal. Maravilha, gostei também. E uma pessoa que inspira vocês? Uma celebridade, uma pessoa do convívio, pode ser até um colega de trabalho? Eu tenho um primo, hoje é primo, ele é casado com a minha prima, na verdade, o nome dele é Jaime Mineto, e foi ele que me trouxe aqui para Novo Hamburgo 2 vezes, as 2 vezes que eu vim através dele. E ele hoje eu enxergo ele como um mentor e um líder que ele né? É uma pessoa muito inteligente, muito calma, muito sagaz, e ele foi o meu primeiro exemplo de líder de verdade, sabe? Como um líder empresarial, de uma pessoa que me ensinou muito sobre liderança. Mesmo isso numa época aí, a gente está falando de 2008, ele não teve estudo nenhum sobre liderança, né? Muito diferente do que eu que procuro, pesquiso e vou. Ele simplesmente ele aprendeu no dia a dia, aprendeu na rua, aprendeu observando as pessoas e fez isso sem saber o que era que ele estava fazendo, que ele estava exercendo um poder enorme de liderança sobre mim e certamente sobre várias outras pessoas. Que bacana. Já falei isso várias vezes para ele, né? Que legal, ele vai poder ver, então, novamente. A gente tem muito contato, ele é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho do filho dele, então ele tá morando no México agora, fui visitar ele há 4 meses atrás. Então, uma audiência internacional. Vai sim. Isso é muito bom, gostei. Então, o Jaime aí é minha inspiração. Minha inspiração no modelo profissional. Que legal. Poxa, essa aí é difícil. Eu acho que vou pelos meus avós, tanto as avós e os avós, né? Sempre foram pessoas muito, muito, muito trabalhadoras que, em condições, às vezes, aí não ideais, né, de vida. Então, sempre se superaram, né? Criaram famílias maravilhosas. Sou muito grato aí meus tios, né? Minha família são ótimas pessoas. Então, acho que, no geral, fizeram um grande trabalho. E são grandes inspirações, sim, no dia a dia. Que legal. E agora, para encerrar, eu acho que eu já vou... triste, na verdade, fazer a última pergunta, mas a gente quer saber se tem alguma frase ou algum lema que... Ou até uma palavra, pode ser, Uma palavra, algo que seja... uma inspiração, que seja uma doutrina, que seja algo que vocês olham, leem aquilo e, sabe, vou seguindo o caminho, assim, algo que seja bacana. Que até conduza vocês tanto na vida pessoal como profissional, assim, às vezes a gente tem, assim, algumas frases ou uma palavras. Tatuagem, enfim, alguma coisa que seja marcante. Bom, tem algumas frases aqui que eu tô pensando que eu utilizo com uma certa frequência, mas todas elas são... E acho que isso é uma coisa que... Uma palavra, uma questão aí que eu acho que é super importante é paciência. Calma. Eu valorizo isso demais no meu dia a dia. É verdade. Eu sei, por causa das reuniões que eu sou um pouco ansiosa. Até no jeito dele falar. Né, ele às vezes vamos, calma, assim, vamos respeitar o processo? Aí eu aprendi muito, assim, na minha curta jornada aí no planeta Terra, paciência compensa e né, planejamento, calma, processos, eu acho que isso é bem importante, respeitar o tempo das coisas e que tudo vai chegar e vai ter o seu jeito e a gente vai dar o jeito que der, então esse seria aí a minha paciência.
é a minha palavra. Bacana, também gostei. Eu vou, acho que caminhar junto com o Bruno aqui, porque eu também não tenho uma palavra, uma frase, um lema, não tenho alguma coisa assim pronta, mas eu acredito muito em honestidade e confiança. Quando eu trabalho com qualquer um dos meus colegas, eu tento ser 100%, nem sempre dá para ser honesto, né? Às vezes tu tem que esconder alguma coisa quando a gente trabalha na gestão, tu não pode falar tudo. Até para preservar a pessoa, né? Mas a gente eu tento sempre ser o mais honesto possível e confiar nas pessoas que elas vão conseguir entregar aquilo que elas precisam entregar, que é o trabalho delas. Às vezes tu tem dúvida, às vezes, né, tu mesmo não sabe, mas transmitir aquela confiança e ser o mais honesto possível em todas as relações, né, com pessoal, profissional. Eu acho que seriam pilares que eu tento no dia a dia, vida, né, no dia a dia, nos menores detalhes eu tento colocar essas duas virtudes com todo mundo, em todas as relações. Que bacana, olha, foi um prazer incrível conversar com esses dois. Fiquei triste que já acabou. Sim, olha, o papo rendeu muito. Eles foram super transparentes, falaram bastante, até acho que eles compartilharam mais do que eu imaginei que eles iam compartilhar. Talvez até do que eles mesmos e fosse imaginar. Depois talvez eles vão ser papo bom a gente não sente, né? É verdade. Pra nós foi muito bom, de verdade. Obrigada por aceitarem, né? A gente sabe que é um desafio, tudo que é novo, né? Causa uma estranheza no momento, mas que bom que vocês disseram sim pra isso e sim pra tantas coisas que vocês aqui agora já compartilharam, né? Então, a gente tá muito feliz, né? Isso aí, então, muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês acompanhem os episódios desse MTCast. Esse aqui tá incrível e tem muitos outros ainda. Acompanhem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com os amigos. E é isso, e muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo espaço. Tá tudo muito incrível. Foi realmente muito, muito bacana estar aqui. E da próxima vez, se vocês quiserem mais verdade nas respostas, coloque uma cervejinha pra nós. Faltou. Fica a dica, vamos pro próximo. Aqui que não dá pra ver o que isso aí, boa dica. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau.